Olá, meus amigos e amigas do canal Diretrizes Espíritas. Novamente aqui estamos apresentando nossos estudos e falaremos hoje sobre as tribulações da vida. A gente vai basear o nosso estudo em o Evangelho segundo o Espiritismo, em o Livro dos Espíritos e também num livro chamado A Carta de Tiago, do professor Palhano Júnior. Esse livro eu ganhei de uma amiga em Cataguás, a Nádia, e eu guardo com muito carinho, dedicatória. E então a gente vai basear nesses livros, né, e mais algumas coisas, mais alguns comentários a respeito desse assunto. Se nós procurarmos um bom dicionário, a gente vai verificar que tribulações têm a ver com um evento, uma situação que cria ou causa aborrecimento, coisa desagradável, aflição, tormento, adversidade, né? Enfim, sensação de tristeza, ocasionado por um dissabor, um desgosto, dor e infelicidade ou amargura. Nós vivemos um tempo de pandemia, onde a gente vai então, encontrar todas essas situações, todos esses termos aqui utilizados, encaixando. E a pergunta que se vem nessa hora, para todos nós, espíritas ou não, é a seguinte: é Deus quem impõe as tribulações da vida como castigo? A gente vai encontrar essa pergunta no Livro dos Espíritos, mas a gente vai desenvolvê-la aqui para um outro caminho, para um outro ângulo, o nosso estudo. A gente começa com a carta de Tiago, desse livro aqui, Tiago, irmão de Jesus, quando ele afirma: quando toda a espécie de tribulações, provações, tentações oprimem a nossa vida, meus irmãos, não a recebeis como intrusas, mas como autênticas amigas. Então ele convida-nos a refletir que as tribulações que nós estamos a sentir na vida faz parte de um conjunto de momentos que foram trabalhados de forma no mundo espiritual, e aqui está embutida, informando que são situações difíceis, mas que são os mecanismos que nós temos, que a lei divina permite, de nós superarmos as nossas dificuldades, nossos delitos, nossos desvios do passado. E continua: quem não sofre tribulações nesse mundo? As provações, as tribulações, tentações aparecem de todas maneiras, seja de ordem material ou de ordem espiritual. Espírita ou não, deve estar preparado para esses momentos, destemidamente, dignamente e, acima de tudo, com resignação e fé. Quando a gente verifica o mundo de hoje, passados 2000 anos, não só de Jesus, mas de diversos filósofos, pensadores, mestres, gurus, informando a questão da fé, torna-se necessário nós avaliarmos nossa fé, para verificar se realmente nós temos suporte para vencer isso. Daí, o Tiago nos convidar a essa reflexão. Lembrando que, quando no estado errante, ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, programando a nova existência, boa parte de nós, em espírito, temos uma consciência e previsão, né, das coisas que vão acontecer conosco. E reforça, então, né, a situação que somos nós que escolhemos, né, as provas que desejamos sofrer. E nisso consiste o livre-arbítrio. Então, essas dores, essas tribulações que acontecem conosco, faz parte de nossas escolhas. E continua o professor Palhano, né? E também Tiago. Sabei que elas vêm por em prova a nossa fé, e que vai então fazer com que surja em nós a virtude da perseverança. Daí nós verificarmos realmente se nós estamos sendo perseverantes diante das atrocidades que acontecem no mundo e também conosco. E vem a questão: como poderemos saber se estamos aptos para grandes testemunhos se não soubermos como vencer as pequenas tribulações de cada dia? Então, se as pequenas coisas já nos aborrecem, como saber se as grandes coisas, né, a gente vai suportar realmente? Eis o desafio. E ele coloca: é preciso saber conviver com os problemas do dia a dia para o exercício do bom senso, do discernimento e da boa conduta, ou seja, com a fé racional
venceremos as tribulações com serenidade, pois a virtude da perseverança no bem já se encontra implantada em nós. Então já faz parte da nossa essência essa virtude e nós precisamos desenvolvê-la. As tribulações da vida, as provações e tentações devem ser enfrentadas, não escondidas, pois assim demonstraremos que somos nós mesmos capazes de impor ser disciplina em nosso proceder. Então, nada de jogar para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar isso com dignidade. Para concluir, a gente verifica então nessa questão do livro dos Espíritos, 259, se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, né? E se todas as mudanças da vida foram previstas e escolhidas por ele. Ele abrange, então, para que todas as coisas foram escolhidas por nós no além? E a resposta é clara. Muito interessante a resposta. Todas não. Certo? Não é todas. Nós fizemos algumas coisas, né, para escolher, mas as coisas menores não. Isso faz parte do nossas escolhas no dia a dia. Aí continua. Escolheste o gênero de provas, os detalhes são consequência da posição que escolhida, e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que aquele deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá que passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem da circunstância, das forças das coisas, ou seja, através dos nossos caminhos. E continua, somente os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomarmos um caminho cheio de desvios, sabe que deve ter muitas precauções, porque corre o perigo de cair, mas não sabe quando cairás. E pode ser que nem cairás, se for bastante prudente. Se não passar pela rua, né? Se eu passar pela rua e te cair na cabeça, não pense que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então temos que analisar caso a caso. Então as tribulações da vida fazem parte do nosso cotidiano. E através da fé racional, da determinação, da coragem, a gente vai superando. Conforme temos colocado aqui nos estudos anteriores, né? Nós temos que ter persistência, temos que ter dedicação, né? Confiança, que acima de tudo existe uma lei maior, um Deus, né? Amigos que vão nos orientar, né? A fim de nos ajudar nas reflexões de qual caminho a ser seguido. Um grande abraço e até o momento aqui no nosso canal Diretrizes Espíritas.